Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui de novo para a gente relembrar as principais funções orgânicas. As funções são muito cobradas, né? Tanto no Enem quanto no vestibular das federais, das particulares. E o que, que a gente tem que lembrar? Você tem que conseguir guardar, né, aquela função e conseguir identificar. É importantíssimo, tá? Você tem que saber identificar um álcool de um aldeído, de um enol, de um ácido carboxílico e assim por diante. E como que a gente faz isso? Infelizmente, é um treino constante aí, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas olha, vamos começar com 3 funções que apresentam o mesmo grupo funcional, que é o álcool, o fenol e o enol. Essas 3 funções, elas têm o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila, que é o OH, certo? Então aqui tem OH, aqui tem OH, OH. Só que a diferença é, o álcool, ele tem OH preso a carbono saturado. Olha só, isso é um álcool. Então vamos dar um exemplo. Um álcool muito importante aqui, o álcool etílico, né? Tão falado agora no momento, o etanol, o álcool 70%, né? Então o álcool etílico é nomenclatura usual, etanol, é isso aqui, gente. Para a gente identificar um álcool é isso, OH preso no carbono saturado. Por quê? Porque se esse OH estiver preso diretamente no anel benzênico, olha só, então diretamente, porque se eu tiver outro grupo aqui e o OH estiver preso no outro grupo, já não é um fenol, tem que estar preso diretamente ao grupo OH. E o enol? O enol, gente, é quando eu tenho um OH preso no carbono com uma dupla ligação, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, olha. CH2, CHOH, olha só. CH2 dupla, tá vendo que esse OH está preso diretamente no carbono com dupla? Isso aqui é um enol, é uma função bem estável. Nós vamos estudar o enol lá numa isomeria plana chamada tautomeria. É uma função se transformando na outra. O enol, ele tende a virar um aldeído ou ele tende a virar uma cetona, tá? É uma função bem instável, justamente pela dupla ligação, pelos elétrons π e o oxigênio, né? Que é o elemento mais eletronegativo da tabela, mas depois a gente comenta. Por enquanto, precisa lembrar disso. Álcool, H preso a carbono saturado, fenol, H preso diretamente ao anel benzênico, enol, OH preso no carbono com dupla ligação. Eu tenho mais 2 funções aqui, importantíssimas, que têm o mesmo grupo funcional, que é o aldeído e a cetona. Olha só. Ambos possuem um grupo que a gente chama de grupamento ou grupo carbonila. Olha, se eu tenho, olha só, eu tenho aqui um radical C dupla O H. Carbonila, gente, é o grupo C dupla O. Se a carbonila, que é o C dupla O, estiver na extremidade, a gente chama de aldeído, certo? Então, a carbonila na extremidade, carbonila é esse grupo, C dupla O. Se estiver na extremidade, direita ou esquerda, tanto faz, ele é chamado de aldeído. Exemplo, o exemplo mais importante do aldeído mais simples que existe é esse aqui, ó. Esse aqui é o metanal, né, também chamado de... uma solução aquosa dele vira o formol. O formol, ele é usado na conservação de cadáveres, por exemplo, muito falado aí nas escovas progressivas, uma substância tóxica pra gente, tá? Agora, se essa carbonila está entre átomos de carbono, olha só, ela está no meio da cadeia, ela é chamada de cetona. Então, olha só, H3C, C, dupla O, CH3. Então, na extremidade aldeído, entre carbonos, cetona. Essa daqui é a cetona, uma das mais importantes aí, que a gente usa, as mulheres principalmente. Isso aqui é a propanona, o nome oficial, propanona. E ela recebe o nome usual de acetona, certo? Um removedor de esmaltes aí. Olha, eu tenho um outro grupo muito importante, muito importante, que é um ácido carboxílico. O que é um ácido carboxílico? Os ácidos carboxílicos são muito importantes, né? Nós temos vários ácidos importantes, mas eu quero, por enquanto, que vocês identifiquem a função. Carboxílico.
tá? É a mistura da carbonila com a hidroxila. Então, você tem aqui um C dupla O, OH, mistura da carbonila, lá dos aldeídos das cetonas, com a hidroxila, que é o grupo OH. Então, isso aqui virou um grupo funcional chamado carboxila. Então, toda vez que você tem a carboxila, C dupla O, né? OH preso a um carbono, nós temos o ácido carboxílico. E são vários ácidos carboxílicos importantes, né? Um aqui bem legal, que eu estava tendo uma polêmica aí esses dias também com ele, mas que é usado para temperar saladas, olha só, H3C, C dupla OH. Isso aqui é chamado de ácido etanóico, ácido acético, que a gente tem em casa com o nome de vinagre. O vinagre é uma solução bem diluída, não é muito diluída, de ácido acético, tá? Que tem um cheiro forte, um cheiro gosto azedo, característica de ácido, mas é um ácido fraquinho. Os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, mas ser fraco não significa não ser tóxico, tá, gente? Toma cuidado com isso. Mas o vinagre é uma substância, né, legal pra gente, não é tóxica pra gente. Mas os ácidos carboxílicos, né, qual que é a importância hoje pra gente? Nós vamos falar um pouco de lipídios, né? Os lipídios são ésteres de ácidos graxos, né? O que é um ácido graxo? Ácido graxo, gente, é um ácido carboxílico com mais de 10 carbonos, com a glicerina, que é um álcool, tá? Então tem importância. Ácido carboxílico tem, nós vamos falar dos lipídios, nós vamos falar do biodiesel. Biodiesel, gente, eu preciso de um ácido graxo, certo? Para fazer, porque o biodiesel é um éster também, de um ácido graxo com etanol ou metanol. A produção do biodiesel é chamada de transesterificação, depois nós vamos comentar isso, muito cobrado no Enem, mas eu posso ter a transesterificação etílica ou metílica, ou seja, reagindo com etanol ou com metanol. Outra coisa importante aqui pra gente, já que a gente já falou de lipídio aí, de biodiesel, né? Nós temos que lembrar dos ésteres, função pra lá de importante, tá? Os ésteres, né, são responsáveis por vários aromas, né, vários aromatizantes, mas o biodiesel é um éster, os lipídios, óleos ou gorduras são ésteres. Então, nós temos vários exemplos, né, se eu tenho um cheiro artificial de maçã, de baunilha, de morango, quase todos são ésteres, são exemplos de ésteres. E como que é um éster? O éster é assim, ó, radical, C dupla O, radical, certo? Ele é formado por uma reação de esterificação e ele é formado a partir de um álcool e um ácido carboxílico. Álcool mais ácido gera éster mais água. O processo pode ser direto ou inverso. Eu posso ter formação do éster, chamado esterificação, como eu posso quebrar, né, esse éster por hidrólise em meio adequado para formar o ácido carboxílico e o álcool também, tá? Pode ocorrer tanto no sentido direto quanto inverso. Mas vamos lá, exemplo de um éster, olha só, CH3, C dupla O, CH3. Isso aqui é chamado de etanoato de metila, etanoato de metila, ou acetato de formila. Então, essa é a identificação. Tem o C dupla O, radical de carbono antes, radical depois. Aqui eu posso começar com o mais simples, que é o metanoato. Se eu colocar um H aqui, né, eu já conto esse aqui como carbono e é um éster do mesmo jeito. Eu tenho uma outra função orgânica legal e importante aí, que é o éter, tá? Éter. O éter, gente, ó, CH3, O, CH3. Toda vez que você tem oxigênio entre carbonos, olha só, oxigênio, grupo oxi, entre carbonos, você tem um éter. Esse aqui é chamado de metoximetano. Oxigênio entre carbonos, éter. A gente tem uma outra, esses exemplos que eu estou dando para vocês são de substâncias, né, de funções oxigenadas. Tem uma outra aqui, o sal orgânico, né? É um composto que é formado a partir de um ácido carboxílico, mais uma base, pode ser forte ou fraca. Aí você vai formar um sal orgânico. Radical, C dupla O menos, metal mais. Tem uma partezinha iônica. Todo composto que apresentar pelo menos uma ligação iônica é considerado composto iônico.
Ele não é um verdadeiro, né? Por exemplo, o sabão é um exemplo de sal orgânico, não é um verdadeiro composto iônico, porque ele tem várias ligações covalentes, mas ele tem uma partezinha iônica, tá? Então, os sais orgânicos são iônicos, devido a essa partezinha aqui, ó, que tem caráter iônico. Então, por exemplo, CH3, C, dupla O, O-, Na+. Esse sal foi formado a partir do ácido acético com a soda cáustica, certo? E esse sal aqui, gente, ele é chamado de etanoato de sódio. Isso é um sal. O sabão é um exemplo de sal, mas isso aqui não é um sabão, não pode ser. Por quê? Por causa da cadeia carbônica. Para ser um sabão, a cadeia carbônica, gente, ela tem que ser longa. Até vamos falar um pouquinho disso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha só, gente, isso aqui poderia ser um sabão chamado hexadecanoato de sódio. Até o famoso sabão hoje também aí, ó, com coronavírus. Importantíssimo a gente lembrar, porque olha essa parte aqui, ó, é uma parte apolar. Ela combina com a camada lá de gordura, camada lipídica do vírus, retirando essa camada, tirando a proteção do vírus e mata o vírus. Daí a importância de usar o sabão hoje. E o sabão é um exemplo de sal orgânico, certo? Tem uma grande parte aqui apolar, que deriva dos ácidos graxos, tá? Que vem lá dos óleos ou das gorduras, que são ésteres. E aqui, gente, é uma partezinha iônica, certo? Essa parte reagiu com a soda cáustica. Então, isso aqui é a parte que mistura com a água, isso aqui é a parte que mistura com a gordura, certo? Então, aqui são alguns exemplos importantes de funções oxigenadas. Agora mesmo a gente já fala um pouquinho mais das funções nitrogenadas, certinho?